Senhor, em meio às adversidades, lutas, nós decidimos confiar em Ti. Depositamos nossa esperança em Ti, Jesus. Se aqui nessa noite existem pessoas que têm enfrentado tempos de aflição, tempos de luta, tempos onde a fé delas tem sido colocada à prova, nessa noite nós queremos reafirmar a nossa total, plena confiança no Senhor. Cremos, ó Pai, cremos na Tua vitória, cremos, Jesus, que Você é mais do que vencedor, e um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Você é Senhor, e é por esse motivo que nós confiamos em Ti, Jesus, confiamos em Ti, olhamos para além dos nossos problemas, e quando olhamos para além dos nossos problemas, enxergamos um Deus maior do que os nossos problemas, e não queremos tirar os olhos do Senhor, porque Tu és grandioso, Tu és poderoso, e a Ti, Jesus, exaltamos, bendizemos e glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Dê um abraço apertado, quem está ao seu lado, diga a essa pessoa, Deus é maior do que os seus problemas. Amém? Pode se assentar. Servimos a um Deus grande, poderoso, infinito, e como a palavra mesmo diz, Ele sempre faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É incrível isso, não é? Quem já experimentou isso? Como igreja nós temos vivido tempos assim, tempos bastante, eu diria, surpreendentes, de múltiplas formas. Quero, antes de entrar na mensagem, compartilhar algumas coisas muito legais que nós temos vivido como igreja. Uma delas é, na semana que vem, eu estou viajando para os Estados Unidos porque nós estamos inaugurando a pessoa jurídica, a pessoa, enfim, religiosa da Onda Dura nos Estados Unidos da América. Enfim, e é uma grande conquista. Nós já temos um grupo significativo de pessoas se reunindo em Charlotte. E aí, então, eu também vou para Boston, vou para a Flórida, me encontrar com outros grupos pequenos da Onda que já estão se reunindo nesses lugares. E isso é um grande passo. Isso é um motivo de louvor a Deus. Bate palmas aí a Jesus. Também em relação à grandeza de Deus, mês que vem, novembro, no mês que vem, nós, como Onda Dura, vamos receber uma homenagem do Estado de Santa Catarina, reconhecendo o trabalho da Onda e reconhecendo a nossa contribuição ao Estado. Isso é algo incrível, uma vez que nós vivemos num Estado tão complexo em relação à visão que tem acerca da igreja, e isso é mais um motivo de glorificar a Deus. Bata palmas aí a Jesus. Enfim, poderia ficar compartilhando sobre São Paulo, sábado, domingo passado eu estava lá, cara, estava cheio o culto, várias pessoas não conseguiram entrar, o teatro estava com 400 pessoas, cerca de 60 a 70 pessoas tiveram que assistir o culto lá do lado de fora, porque estava cheio demais e foi incrível o que Deus fez lá. Esse domingo ainda eu vou estar no Rio de Janeiro também, enfim, visitando a Onda Dura lá no Rio de Janeiro. Nós estamos iniciando agora um projeto lá na Barra da Tijuca, já estamos na Zona Norte consolidados, enfim, agora na Barra da Tijuca, vamos começar no domingo. Enfim, Deus é grande. Por que eu estou dizendo isso? Só para estimular a tua fé. Estou dizendo isso porque quando nós iniciamos a Onda, nós no máximo pensávamos que poderíamos ser fiéis a Deus. E era esse o nosso compromisso. Nós queremos amar Jesus, servir as pessoas e de alguma forma viver a Bíblia. E eu lembro que para todo mundo que estava no início, fazer isso foi um ato de sacrifício. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: Lipão,
você um dia pensou e achou que vocês chegariam tão longe como igreja? Isso que mal ele sabe que a gente só está no começo, né? E eu sempre respondo não, nunca imaginei, nunca pensei. Nós começamos querendo servir a Deus e Deus é grande. E Ele nos surpreende com as grandezas dEle. Com as grandezas, mas também com as coisas pequenas. Essa semana eu estava vindo, sei lá de onde, Campinas. E aí eu peguei um Uber do aeroporto para minha casa. E aí, enquanto eu estava no Uber, o motorista do Uber olhou no retrovisor e falou: "Você é o Lipão?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Caraca, velho, estou emocionado." Eu falei: "Nem minha mulher fica tão emocionada assim, cara." Quer que eu passe contato para ela? Dar uma aula para ela? E aí ele começou a testemunhar acerca do quão bem a onda fez na vida dele. Ele falou: "Eu morava num bairro carente, e lá no meu bairro, grande parte dos meus amigos, enfim, eram usuários de drogas, viviam a vida louca, e alguns anos atrás, nós começamos a fazer grupos pequenos lá no nosso bairro. Na verdade, outras pessoas começaram a fazer grupos pequenos e nós começamos a participar. E é muito legal porque hoje, todos aqueles meus amigos que eram muito loucos, enfim, viraram crente, estão crente pra caramba, casando e construindo a vida. E eu queria te agradecer por aquilo que você fez." Ele falou: "Eu falo para os meus amigos, enfim, que vão na onda, cara, vocês precisam valorizar aquilo que, enfim, vocês vivem, porque é fantástico o que vocês vivem." Eu falei: "Uau." Enfim, coisas pequenas. Deus é um Deus de milagres, Deus do impossível. O que Deus precisa para realizar um milagre é a nossa fé, a nossa fidelidade. O resto Ele faz. Você precisa de um milagre no teu casamento? Seja fiel. Precisa de um milagre na tua vida financeira? Seja fiel. Precisa de um milagre na sua vida familiar? Seja fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel àquilo que Ele te confiou, seja fiel à tua esposa, seja fiel à tua igreja, seja fiel à tua empresa, seja fiel à tua profissão, e eu tenho plena convicção que Deus vai te surpreender. Amém? Tendo compartilhado isto, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Hoje é o último dia do tema Mexe, e como último dia do tema Mexe, nosso tema é bastante confrontador, esclarecedor e muito importante. Nós vamos falar sobre machismo. A resposta de Deus para o machismo ou para o feminismo é: não seja escravo de homens. Vamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Sua Bíblia está aberta? A Bíblia diz o seguinte: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto. Repita comigo: aquele que foi chamado pelo Senhor é liberto. Paulo está dando uma dimensão diferente de escravidão. E é uma dimensão muito importante que nós entendamos. Obviamente que a Bíblia, o apóstolo Paulo, nós como cristãos somos contra, de maneira muito clara, a qualquer tipo de escravidão humana. Mas Paulo está querendo elevar o nosso entendimento e nos mostrar que o nosso conceito de escravidão, que está atrelado única e exclusivamente a um subjugo humano, não é necessariamente escravidão. Assim como o nosso conceito de liberdade, que em outras palavras significa ter o direito de fazer o que você quiser, também não é liberdade. Paulo está nos mostrando que escravidão e liberdade, na verdade, são conceitos espirituais.
É escravo aquele que não pertence a Deus. É livre aquele que pertence a Deus. E por esse motivo, Paulo está dizendo, olha, aquele que é escravo, não se preocupe tanto com a tua escravidão, porque você acabou de se tornar um homem livre em Jesus. A tua escravidão é dramática, eu sei. Você deve, conforme as tuas possibilidades, lutar contra essa escravidão, mas ela não te define como homem, porque em Jesus você é um homem livre. Você é um homem como qualquer outro homem, você é uma mulher quanto qualquer outra mulher. Porque em Jesus você se tornou livre. Paulo está elevando o entendimento nosso do que é escravidão e do que é liberdade. E isso é fundamental porque nós vivemos como produto de uma geração que buscou a liberdade. Grande parte de nós são filhos nascidos dos carnavais da vida. Ou de ideias, conceitos e filosofias meio do Woodstock. Conceitos de paz e amor, liberdade para dentro da cabeça, mas a grande verdade é que nunca se houve uma geração tão escrava de si mesma quanto a nossa geração. Basta olhar as clínicas psiquiátricas, clínicas de psicologia, você vai reparar o tamanho da escravidão emocional, o tamanho da escravidão aos traumas, o tamanho de escravidão familiar que nós vivemos nos nossos dias. Ainda vivendo talvez na história o tempo mais supostamente socialmente livre em que nós vivemos. Por quê? Porque de fato liberdade e escravidão, mais do que um conceito natural, é um conceito espiritual. Por esse motivo, se você é livre em Jesus, algemas nenhum podem te prender. Essa era a história de Paulo. Paulo era mais livre do que os homens que o prendiam. Jesus era mais livre do que aqueles que o prenderam. Quando disseram a Jesus, Jesus, se tu és o Filho de Deus, sai daí. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão achando que eu estou aqui porque vocês estão me obrigando a estar aqui? Se eu quisesse, agora mesmo, eu pediria ao Pai uma multidão de anjos, e eu me livraria da cruz. Eu estou aqui como um homem livre. Eu estou morrendo pela humanidade como um homem livre, porque eu sou livre. Eu não sou subjugado por homens, eu sou escravo da justiça de Deus. Existe uma liberdade muito superior a uma suposta liberdade que talvez você tenha na mente, de beber o que quiser, de fazer o que quiser com o teu corpo, de se entregar ao homem, à mulher, e enfim, ao homem e à mulher que você quiser. Não, existe um conceito verdadeiro de liberdade, e esse conceito verdadeiro de liberdade está em Jesus. Jesus nos torna livres. E eu estou dizendo isso não só apenas de maneira bíblica, mas de maneira vivencial. Antes de Cristo, eu supostamente era alguém livre. Antes de Cristo, supostamente eu fazia o que queria. Ia para onde queria, não sabia de onde vinha nem para onde ia, literalmente. Depois de Cristo, eu comecei a enfrentar os maiores desafios da minha vida. Desde processos, até crises conjugais, perseguição, ameaças, traição, abandono, perplexidades que eu nunca havia enfrentado antes, fora de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Há 12 anos que eu caminho com Jesus. Eu sou o homem mais livre dessa terra. Porque a liberdade que eu possuo, ninguém pode aprisionar. A liberdade que eu tenho no meu interior, ninguém pode tirar de mim. Não são algemas, não são grilhões, não são imposições ou subjugos,
ou opiniões que me aprisionam, porque eu sou livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Talvez você sonhe com a tua liberdade financeira. Amém. Eu desejo ela para você. Mas liberdade financeira sem Jesus é escravidão financeira. Talvez você sonhe, ainda não casado, com a liberdade conjugal. Um dia eu vou casar e meu pai não vai me ter pitaco na minha casa. Se você não é um homem livre e solteiro, você vai continuar sendo um escravo casado. Porque liberdade é algo que nós temos dentro de nós e não fora de nós. O texto continua. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. É muito interessante porque aqui Paulo está esmiuçando o conceito de redenção. Quando já ouviram falar dessa palavra redenção? Cristo é o nosso redentor. Lembra? Cristo, redentor do Rio de Janeiro, já viu? Cristo é o nosso redentor. Qual que é o conceito real de redenção? Talvez você nunca entendeu isso. Deixa eu te explicar o que é de fato redenção. Redenção é quando você é escravo de alguém, quando você é propriedade de alguém, e aí então vem um redentor, paga o preço por você, paga para te ter, te liberando da dívida que havia com aquele senhor. Então agora você se torna escravo e pertencente a outro senhor. Quando a palavra fala que Cristo é redentor, o que a palavra está querendo nos explicar é que em Cristo nós temos outro senhor. Agora em Cristo não é o pecado mais que nos domina. Em Cristo nós não somos escravos dos nossos impulsos, amém? Porque em Cristo nós temos domínio próprio. Em Cristo nós não somos mais escravos do pecado, porque em Cristo nós somos santos, perfeitos em Cristo Jesus. Porque Cristo nos comprou por alto preço. E aqui está então a ênfase que eu quero dar nessa noite. Não se tornem escravos de homens. Não se torne escravo de homens. Não se torne escravo de mulheres. Porque você é um homem livre em Cristo Jesus. É muito importante que você saiba, hermeneuticamente falando, que esse texto está em 1 Coríntios capítulo 7. O capítulo 7 inteiro o apóstolo Paulo está abordando e falando a respeito de casamento. Portanto, quando o apóstolo Paulo vai puxar o assunto de escravidão, obviamente que ele está relacionando esse assunto de escravidão com o casamento. E ele está dizendo para casais que dentro do casamento não pode haver escravidão. Mulheres precisam ser livres no casamento. Homens precisam ser livres no casamento, porque nós fomos comprados por um alto preço. Agora, se tratando de liberdade, é muito importante que nós apuremos um pouco mais o conceito nosso de liberdade. E para isso, deixa eu usar uma ilustração para você entender coerentemente o que é liberdade. Por exemplo, para um peixe. O que é um peixe livre? Um peixe livre é um peixe que pode e tem o direito de sair da água e ficar em terra seca. Vamos para um outro exemplo, um pássaro. O que é um pássaro livre? É um pássaro que pode ter o direito de viver debaixo da água.
Não. O que é liberdade para um peixe? Nadar. Amém? Peixes livres são aqueles que nadam. O que é liberdade para um pássaro? Voar. Pássaros livres são aqueles que voam. E o que é liberdade para o ser humano? Isso é muito importante. Você só vai saber o que é liberdade para o ser humano se você entender o porquê o ser humano foi criado. E a palavra, de inúmeras ocasiões e vezes, declara de maneira muito clara que nós fomos criados para a glória de Deus. Portanto, nós somos livres quando vivemos para a glória de Deus. Casais livres não são aqueles que praticam swing. Pelo contrário, são escravos. Escravos da imoralidade, escravos dos seus próprios desejos e cobiças, inclusive trazendo ruína para dentro do seu próprio casamento. E assim evidenciando o conceito final de escravidão, que é a morte. O conceito final de liberdade é a vida. Se você quer saber se você fez um ato de alguém livre, basta saber se o resultado e o fruto desse teu ato vai culminar em vida. Entendeu? E a palavra fala que aqueles que vivem para a glória de Deus serão glorificados junto com Deus. Portanto, liberdade de fato, para todos nós enquanto seres humanos, é vivermos para a glória de Deus. Sermos escravos da justiça de Deus, vivermos por amor a Deus, servirmos a Deus em tudo que nos é posto adiante. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 8, olha só: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Existe uma cultura fabricada no Brasil, fabricada no mundo, que tem ensinado para uma geração o que é ser livre. Grande parte da nossa geração tem crido que liberdade, por exemplo, é poder usar drogas. Você já foi visitar uma clínica de reabilitação? Você já foi na ala psiquiátrica do SUS? Você já atendeu um pai e uma mãe de filhos drogados? O dia que você atender e se deparar com essa realidade, você vai perceber que isso não é liberdade. Paulo, no mesmo texto de 1 Coríntios que nós estávamos lendo antes, ele afirma de maneira categórica que aquele que vive para a escravidão vive para a sua própria morte, mas aquele que vive para Cristo vive para a vida. Por esse motivo, não permita que ninguém os escravize. Olha para quem está ao teu lado e diga: não permita que ninguém os escravize. Como que você pode não permitir que ninguém o escravize? Simples. Obedeça a palavra. Porque a palavra é a instrução, é o caminho, é a direção que Deus nos dá. Não deixe que nenhum pastor te escravize. Amém? Não deixe que nenhuma igreja te escravize. Não deixe que nenhum marido te escravize, nenhuma esposa te escravize. Não seja escravizado pelos teus filhos. Você é um homem livre. E sendo um homem livre, não pode se dar como escravo de homens. Para falar sobre isso, eu quero ler um texto que Deus me deu essa semana. Eu estava lendo 2 Samuel essa semana. E eu li esse texto, e é aquele tipo de texto que você lê e você fala: não entendi, não deve estar na Bíblia. E está na Bíblia.
Abre a tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 1. Esse texto, ele é muito estranho. Demais. Porque ele vai confrontar todo o nosso senso de autoridade, todo o nosso senso de liberdade. 2 Samuel, capítulo 1. Acompanhe a leitura dessa história. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que estavam em Ziglag, quando no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul. Detalhe, se você não conhece a história de Saul e Davi, deixa eu explicar rapidamente. Saul foi reprovado como rei, Deus ungiu Davi como próximo rei. Quando Saul sabe que Deus ungiu Davi como próximo rei, Saul fica furioso, então ele começa a perseguir Davi vorazmente, tentando matar Davi em todas as dimensões que você pode imaginar, boicotando Davi e colocando Davi para se esconder no deserto de En-Gedi. E aqui então nós vemos um momento onde aparece um homem que veio do acampamento de Saul, esse rei que perseguia Davi, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem: quem lhe trouxera as notícias? Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra, os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou e gritou e disse: aqui estou. E ele me perguntou: quem é você? Ele disse: sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e o trouxe até ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul, por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera a notícia: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: venha aqui e o mate. O servo feriu e o homem morreu. Até aqui está bom. Você entendeu a história? Esse amalequita encontra o rei de Israel que perseguia Davi. Ele encontra o rei de Israel, Saul. Saul é rei, autoridade, certo? E quando encontra Saul, Saul olha para esse jovem e diz: me mate. Eu estou ferido e eu vou morrer. Acabe com a minha dor, me mate. E naquele momento esse amalequita obedece ao comando e à ordem do rei Saul e mata Saul. Agora esse jovem vai até Davi. Chega para Davi e conta: Davi, Saul está morto. Davi pergunta: como ele morreu? Ele conta a história e diz: eu matei ele. Davi fica triste e de repente ele tem um relapso. E ele diz: espera aí, você que matou Saul? E aí ele olha para os soldados dele e diz: mate esse homem. Uau! História confusa, não é? Agora, por que eu contei essa história? Porque essa história, ela é uma história clássica de obediência a homens em detrimento de princípios espirituais.
Essa história é a história, por exemplo, do seu casamento. Quando seu marido chega para você e lhe pede para que você faça algo que Deus reprova. Mas porque ele é uma autoridade, você diz, eu tenho que obedecer ao meu marido. E você faz o que Deus reprova. Essa história é a história de você como marido. Quando a sua esposa, que é autoridade na sua casa também, lhe pede para que você faça algo em detrimento da vontade de Deus, e você faz, porque você diz, ela é minha esposa, e eu devo respeito a ela. Então você obedece a ela, desobedecendo a Deus. Davi havia compreendido algo, que eu e você precisamos compreender nessa noite. Eu não devo obediência à minha esposa, porque ela é minha esposa. Eu devo amor, respeito à minha esposa, porque ela é uma autoridade delegada por Deus sobre a minha vida. O fim não é ela, o fim é Deus. Eu não sou escravo da minha esposa, eu sou escravo da justiça de Deus. Se a minha esposa me pedir algo que Deus não me pede, eu desobedeço a ela. Se teu marido lhe pedir algo que Deus não lhe pede, você deve desobedecer a ele. Por quê? Porque você não é escravo de homem. Ah, pastor, mas é o meu marido. Ele foi ungido como meu marido, ele recebeu autoridade como meu marido, eu devo obedecer a ele. Não! Você precisa obedecer àquele que te comprou, e aquele que te comprou é Jesus. Aquele homem fez algo reprovável e repugnante, porque ele abriu mão de princípios espirituais para obedecer a uma autoridade. Um princípio espiritual bíblico é que você, de forma alguma, tem autoridade para julgar e condenar um homem ungido do Senhor. Porque a Bíblia diz de maneira bem clara e direta, que aqueles a quem Deus escolheu, Ele mesmo vai prestar contas. Ele cuida de quem Ele chamou. Saul iria morrer, mas que ele não morresse pelas mãos daquele jovem. Ele iria morrer, mas que o sangue dele não caísse sobre a cabeça daquele jovem. O que eu quero dizer é que talvez fazer algumas coisas que teu marido e a tua esposa pede, algumas coisas que teu filho pede, parece ser algo bom, parece ser algo agradável, para ajudar, é para amenizar a dor. É para amenizar a dor do meu marido. Mentir, omitir. É para amenizar a dor do meu filho. Fingir que está tudo bem. Mas deixa eu dizer algo para você. Se teu filho vier a morrer por desobediência a Deus, que ele morra, mas que esse sangue não caia sobre a sua cabeça. Se teu marido tiver que morrer por desobediência ao Senhor, que ele morra, mas que esse sangue não caia na sua cabeça. Se a tua esposa tiver que morrer por desobediência ao Senhor, que ela morra, mas que esse sangue não caia sobre a sua cabeça. E isso me faz lembrar muito do meu casamento. Eu lembro que nas épocas de crise conjugal, a Lari chegava para mim e falava, amor, eu quero acabar o casamento, eu quero divorciar, eu estou indo embora. E deixa eu ser bem honesto com você, o meu coração ansiava isso, e eu desejava, eu falava, vai embora. No meu coração. Mas eu lembro que eu olhava para ela e falava, você quer ir embora? Escuta uma coisa, quem está indo embora é você, não sou eu. Eu vou estar aqui te esperando até eu morrer por obediência ao Senhor. Aí então ela saía de casa, dava 3 voltas no quarteirão e voltava. E sabe de uma coisa?
O meu casamento resistiu às mais severas tribulações, porque eu nunca coloquei o desejo da minha esposa acima da justiça de Deus. Se Deus diz para eu amar sacrificialmente a minha esposa, assim eu vou amar ela. Se Deus me diz para obedecer a Ele em todas as circunstâncias, assim eu vou obedecer. Se Ele me diz para ir para a direita, eu vou para a direita. E se ela quiser para a esquerda, eu vou para a direita. Ah, mas ela vai para a esquerda. Azar. Tomara que você se arrependa a tempo. Porque eu não sou escravo de homens. Você quer ser liberto do machismo? Da tua casa? Você quer ser liberto do feminismo da tua casa? Porque é bem importante considerar que nós vivemos em uma estação onde as mulheres estão mandando ver em casa. Chicote estrala. Você quer ser liberto disso? Seja livre em Jesus. Obedeça a Jesus livremente. E em hipótese alguma, desobedeça a Deus para tentar agradar o teu marido ou a tua esposa. Não seja escravo de homens. Nem para o bem e nem para o mal. Nem quando algo parecer bom e também nem quando algo lhe parecer mal. Para encerrar, eu quero ler Romanos, capítulo 6. Nós vamos encerrar e vamos orar a respeito disto. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão. Quantos aqui ofereceram os seus corpos em escravidão ao pecado? Você que outrora ofereceu o seu corpo em escravidão ao pecado, agora entregue o seu corpo, entregue a sua vida, ofereçam como escravos da justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colherão, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E eu quero encerrar lendo Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Você quer ter vida? Faça de Deus o teu Senhor. Não deixe as tuas emoções te dominarem. Não deixe o teu casamento te dominar. Não seja dominado pelos seus filhos. Faça de Deus o teu Senhor. Você é um homem livre e não deixe que ninguém te escravize, seja lá quem for. Não deixe que governos te escravize. Não deixe que prefeitos te escravize. Não deixe que presidentes te escravize. Não deixe que filosofias e ideologias te escravizem. Não seja escravo de homem algum, porque eu e você em Cristo Jesus nos tornamos escravos da justiça de Deus. Fique em pé no seu lugar. Você recebe isso na tua vida? Deus tem um propósito, tem uma missão linda, estabelecido para você, individualmente.
Deus quer te usar de maneira singular, sendo você quem você é. Tendo você a história que você tem, tendo as origens que você possui, tendo a trajetória que te trouxe até aqui, Deus quer te usar. Deus quer manifestar a glória dEle através de você. Por isso, nessa noite, reafirme diante de Jesus: eu sou um homem livre. Eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre. E por ser um homem livre, por ser uma mulher livre, eu vou servir a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou me entregar a Ele em oração, eu vou me entregar a Ele em obediência, eu vou me entregar a Ele em serviço, eu vou me entregar a Ele em amor, porque Ele é o meu Senhor. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Diga assim: Jesus, hoje eu reafirmo que você é o meu Senhor, que você é meu dono, e eu me relembro que nada, nem ninguém me possui. Você me possui, Jesus. Eu fui comprado por Ti, e eu escolho viver para Ti. Eu escolho viver para a Tua glória. Eu não permito que homem algum me escravize, porque você me fez livre, e perpetuamente eu serei livre em Ti, Jesus. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.